Continuando então a aula sobre a origem da palavra, nós interrompemos no slide 28 e agora retomamos no 29 falando sobre a luta evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela estabilidade dos tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que prendiam as inteligências divinas, a lhe tutelarem o desenvolvimento para que afirmem as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. À medida que o homem foi adquirindo consciência, a espiritualidade foi se afastando. Não que o deixasse à mercê, mas foi deixando que o livre-arbítrio se desenvolvesse. Até então eram tutelados pela espiritualidade, como um pai tutela a criança até que ela adquire uma maturidade e uma independência. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes, na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhe os mecanismos, como quem vem ao mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. O nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, inicialmente o sol, a lua e os eventos da natureza, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes. Eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, uma das eras geológicas, como a gente já falou anteriormente, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então em que, se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Então nós vamos ensaiar a fala e começamos a falar e a responsabilidade chega, né? Então temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Então nós estamos nos aproximando
da segunda parte. Nós já estamos agora entrando no capítulo 11, mais 9 capítulos, e nós entramos na segunda parte que vai tratar do mundo espiritual. 2 meses nós já estaremos lá. E acho que até o final do ano nós terminamos o livro. Você vê? Começou esses dias, já está acabando. A existência da alma. A evolução morfológica e moral. A evolução morfológica prosseguiu, a evolução do corpo, da forma, passando por toda aquela escala evolutiva, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou com vagar, no rumo de aprimoramento maior, os braços refinavam-se, as mãos adquiriram a excelência tátil não sonhada, e os sentidos, todos eles, progrediam em acrisolamento e percepção. Todavia, com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames no progresso, no campo do espírito. No regime interior de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento, e com isso, mais se lhe assegurava o poder de imaginar, facilitando-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em comunicação com as células do corpo físico, se automatizavam na emancipação parcial através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Guarda a criatura humana então consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes, os reinos inferiores e, no fundo, sente-se inclinado a viver no plano dos outros mamíferos, que lhe inspiram a vizinhança, com o instinto absoluto dominando sem restrições. No entanto, com a evolução irreversível, o amor agigantou-se no ser, sugerindo novas disposições à própria existência. E aí, nós vamos ver esse vídeo mostrando o surgimento do amor aí. Ao tempo todo protegendo a prole. Começa a brincar, não deixa cair. Ó, já começa lá atrás. Tá? Certo? E aí nós passamos. Surge então a noção do direito. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui-se a propriedade da faixa de solo em que se lhe encrava a moradia. E atendendo a essa mesma raiz de afetividade, trata-se próprio determinadas regras de conduta para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Acontece assim o inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que o controlarão a liberdade, a fim de que lhe se enobreça o caráter iniciante. Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob a pena de expor as penalidades cruéis. Então, com o surgimento da posse, o indivíduo começa a colocar limite nas suas ações. Tinha medo de perder. Antigamente ele entrava no território do outro e devassava sem o mínimo peso de consciência. Quando a família surge, ele começa a desenvolver o amor, ele repensa se ele deve fazer isso com os semelhantes. E aí ele necessita deixar a família confortável, então começa a ter posses. E à medida que ele tem posse, ele fica para defender o que é dele e não invade do outro. Começa a ter um pouco do respeito em relação ao outro. É o que a espiritualidade fala, no sentido de colocar freios a si mesmo, aos seus instintos. Tá? Nasce desse modo para ele a noção do direito. Estou repetindo? Não. Nasce desse modo para ele a noção do direito sob o alicerce das obrigações respeitadas. Consciência desperta. É assim que ele, transformado, interpreta, sob novo prisma,
a importância de sua presença na terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende a pouco e pouco o que a vida lhe registra as contas pessoais. Portanto, aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bata à porta. Reconhece que dispõe da liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica, e por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. Desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista causa e efeito, porém, além dos sepulcros que lhe guardam invólucro, anulado ou imprestável, ou seja, ele adquire a noção da vida após a morte. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra, desperta, e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados receptivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. E aí ele passa a fazer uma comparação da larva com a criança e o ser adulto em seguida. Nesse sentido, importa lembrar aqui, com as diferenças justas, o símile, ou seja, o semelhante, que a vida assinala entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral, aqueles insetos que se transformam totalmente. A larva que se afasta do ovo ingressa em um novo período de desenvolvimento, que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os efemerídeos. O que são efemerídeos? São os insetos de uma forma geral, os pernilongos, as borboletas. No lado esquerdo da figura, nós temos a larva de um efemerídeo, que está gerando a cabeça, o tórax está endurecendo, mas a parte do abdômen, do aparelho digestivo, ainda está parecendo uma geleia. Está sem proteção pelo aspecto da figura, vocês começam a perceber que o esqueleto vai começar a endurecer e ficar protegido. Do lado, nós temos um adulto, o mesmo inseto. Se você observar bem, a cauda dele se modifica, ele consome o segmento que está interno, né? E todas aquelas divisões, as segmentações do seu corpo agora estão endurecidas e surgem as asas neste inseto. Muito bem. Mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida e conservando no tubo digestivo os remanescentes da gema da fase embrionária, para iniciar depois o processo de excreção, os processos de alimentação e digestão. A criança recém-nata retira-se do útero e entra numa nova fase de evolução, em que se firma através de alguns anos. A princípio tenra e frágil, retém na própria organização os recursos sanguíneos que lhe foram doados por manutenção endosmótica. O que é essa manutenção endosmótica? A placenta é quem permite isso. Tem o feto e a placenta que separa o feto da mãe. A mãe, todos os alimentos da mãe chegam até o feto pela placenta. E o feto, por osmose, puxa os alimentos da mãe e vai se nutrindo. E ele devolve o que para a mãe? Devolve o gás carbônico que ele produziu e não precisa mais. Ele roubou os nutrientes da mãe. Às vezes a mãe tem deficiência de ferro, às vezes a mãe tem deficiência de vitamina, tem uma fome gigantesca para dar conta de alimentar os dois. Rouba o sono da mãe, rouba o oxigênio da mãe e devolve o que para a mãe? As excretas.
já começa na barriga, né? E depois devolve preocupações para a mãe na adolescência, na vida adulta e assim sucessivamente. Essa é a relação pai e filho que nós temos, né? Então, pensando nisso, a gente tem que melhorar a nossa devolutiva para a mãe. Então, o feto, na realidade, ele está na barriga da mãe, ele recebe tudo pronto. Ele não se preocupa com nada, mas a primeira atitude, a hora que ele sai, ele tem que respirar por si. Porque não dá mais para ele continuar. E ele é expulso da barriga da mãe. Porque a placenta tem um tempo de vida, ela vai ficando velha, não consegue fornecer mais os nutrientes e o oxigênio. Embora a gente perceba que tem uns fetos que estão na barriga da mãe até os 30, 40 anos ainda, né? Mas a placenta os expulsa porque eles têm que tomar conta da própria vida. E já começa no choro para poder abrir o pulmão e respirar e seguir na vida, né? Então, no organismo materno, a mãe proporcionando tudo, para somente depois eliminar, quanto lhe seja possível, esses mesmos recursos, gerando os seus próprios. Então, a atividade metabólica dele vai se desenvolver, inicialmente muito intensa, depois vai ajustando com o passar dos anos, avançando para a execução dos programas traçados para a sua existência. A larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo. E conforme a espécie, promove para si a mesma mudança de pele indispensável ao condicionamento do seu próprio volume. Então, nós temos aqui nessa figura a larva, tá? Essa larva vai se encasular, vai ficar quietinha, sem se movimentar. Ela mesma tece esses fios que a envolvem e aqui ela vai fazer a sua transformação. Vai entrar no estágio de pupa, de dormência. E aí sim, ela vai nascer. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve, tomando o alimento preciso à expansão da sua máquina orgânica, como a lagarta, que na fase de lagarta come tudo que vem pela frente, acaba com o coqueiro da sua casa, acaba com qualquer planta por onde ela entra. Milharal, entra, destrói o milharal em 2, 3 dias. Ela enche a barriguinha para que ela possa se desenvolver e crescer. Então ela está tomando o alimento de expansão à sua máquina da mesma forma que o ser humano. Passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o corpo somático. Olha, de novo, ao comando da mente, nós fazemos a renovação dos nossos corpos, certo? De maneira que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. E que venha a ser o corpo espiritual? Para quem chegou depois, a semente do abacate, o perisperma do abacate e a casca. A casca é o nosso corpo físico. Essa porção da fruta, né, é o nosso perispírito. E a semente representaria o nosso espírito, a nossa essência. Mas não é tão simples assim. Nós temos, já estudados aqui no livro do André Luiz, que nós temos o nosso corpo material e o duplo etéreo, envolvendo que é a energia mais grosseira em contato com a carne. Ligado ao corpo material, aqui nós temos, olha, o cerebral, o centro cerebral, ligando um fio que mantém o corpo astral do perispírito durante o sono, durante o repouso. E isso tudo, nesse complexo, nós estamos com a alma, o nosso espírito encarcerado nessa situação. E aí a gente observa então a metamorfose do inseto. A larva dos insetos de transformação complexa experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, da mesma forma que a criança. Logo quando meu filho nasceu, falaram, isso é fase. Até um ano é uma fase. Depois de um ano é outra fase. E até hoje está em fase, já está quase morto e nós saímos de fase para entrar em fase. Cada fase, cada período, uma renovação diferente, né? Para atingir a condição de adulto. Embora permaneça com o mesmo aspecto. Porquanto apenas depois da derradeira mudança de pele é que a
borboleta, por exemplo, vai se tornar pupa. Em semelhante estágio, acusa progressiva diminuição de atividade, até que não mais suporte a alimentação. Então a lagarta foi, comeu, teceu os fios, entrou na fase de pupa e vai ficar quietinha. Esvaziam-se-lhe os intestinos e paralisam-se os movimentos. A larva protege-se então no solo ou na planta, preparando a própria libertação. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, encrisalidando-se, segundo a espécie, em fios de seda por ela própria constituídos com a secreção das glândulas salivares, agregados a pequenos trastos de terra ou tecidos vegetais, formando deste modo o casulo em que repousa durante certo tempo, fixado em alguns dias e até meses. Da posição de pupa ao impacto da sua própria vibração, da organização psicossomática, sofre essencial modificação em seu organismo. Modificação que no fundo equivale ao verdadeiro aniquilamento, ou seja, aquela lagarta morre. Ela deixa de existir na condição de lagarta, mas ela está lá. Ela não desaparece, ela está agora numa outro estágio, numa outra forma, que é a forma de pupa. Modificação que no fundo equivale a verdadeiro aniquilamento ou estólise. Estólise é quebra do tecido, quando degenera o tecido. Ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno da histogênese. Enquanto que a estólise quebra a célula, destrói célula, a histogênese cria novas células, novos tecidos, valendo-se dos tecidos que perduraram, daqueles que restaram. E aí então ela, na lagarta, ela se alimenta, vai tecendo o seu casulo, fica totalmente imóvel, já esvaziou o intestino, já está paralisada, não vai fazer nada, ela está consumindo os seus próprios tecidos, desaparecendo com essa forma estranha e criando uma outra forma. Eu posso dizer que esse ser é diferente desse? Não, é o mesmo ser na sua essência, mas fez a sua transformação, trocando a sua pele, A estólise, que se efetua por ação dos fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo e nos tubos de Malpighi, com reduzida atuação do sistema nervoso e sistema circulatório. Quem é o tubo de Malpighi? É essa estrutura aqui. É o resquício do sistema excretor. Seria um resquício de rim? Provavelmente. O sistema de Malpighi comunica com o intestino e aqui nós eliminamos os insetos, eliminam aquilo que não é necessário. Então, basicamente, a estólise, a degeneração dos seus tecidos, o que não presta, o que não vai ser mais utilizado, passa a ser excretado por esse sistema, mexendo muito pouco no sistema circulatório para manter o bicho vivo e muito pouco no cérebro. Então o coração permanece, os vasos permanecem e o cérebro permanece, que ali é que está a programação para a sua transformação em borboleta. Pela histogênese, os remanescentes dos músculos estriados. O que são músculos estriados? São tipos de músculos que nós encontramos em alguns insetos, mas nós encontramos no ser humano também, em grande quantidade. Então, nosso ser humano, nós temos 3 tipos de músculo. O músculo liso, que tem essa característica, que compõe o tecido das vísceras. Todas as vísceras são formadas por músculo liso. O músculo esquelético, que movimenta os nossos músculos, que estão ligados aos nossos ossos, que dá a nossa sustentação. Ele é um músculo estriado. Por que ele recebe a denominação? Porque forma bandas, porque forma estrias. E é isso que André Luiz está se referindo, a esse tipo de músculo. E o músculo cardíaco, que é uma mistura de estriado com outras características próprias. Bem, então, pela histogênese, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação, até que se converta, qual se obedecesse o processo involutivo, em células embrionárias fusiformes, ou ele vai regredir as primeiras células, com o núcleo exclusivo, ou mioblastos, que são células de músculo, que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos tipos. Somente então, quando as ocorrências da metamorfose, da transformação se realizam,
é que o inseto integralmente renovado abandona o casulo, revelando-se por falena, leve e ágil, com o sistema bucal transformado. O que é uma falena? É essa criatura. Pronto, está leve, está frágil, não está mais agarrada a um pedaço de pau para fazer a transformação. Já fez, mudou totalmente a característica. Degenerou tecidos, construiu novos, aproveitou o restinho de algum e fez onde tinha carga genética e se refez. Bom, como acontece na borboleta do tipo sugador, no qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. Então vamos ver, isso aqui é o aparelho de trompas de uma borboleta, a cabecinha dela foi fotografada. Essa probóscide que nós chamamos na biologia é esticada, entra dentro da flor, vai lá no fundo, coleta o néctar e ela enrola novamente e coloca dentro do lábio e aspira esse conteúdo para se alimentar. Então houve uma transformação nessa captação de alimentos. E ele vai fazer uma analogia dessa antena e desse aparelho de alimentação com o ser humano. Por isso que ele apresenta essa questão nesse momento. Então, acontece na borboleta do tipo sugador, no qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, né? Enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. Entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo que a lagarta, somando-se em si as experiências dos 3 aspectos fundamentais de sua existência: larva, ninfa, inseto adulto. Então nós éramos feto, bebê, criança, adulto, velho. Nós vamos incorporar todas essas fases. Olha aí, este é um ciclo, né? Esse ciclo se processou e aí até que a borboleta desencarna, deixa. Mas esse ser que se originou daqui é o mesmo que esse que vai partir, acrescido de novas experiências. Histogênese espiritual. Então ele vai fazer a comparação agora com o nosso espírito. Assim também a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior até alcançar a madureza corpórea. Não obstante, apresenta-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude, da velhice, ou da caquecia, ou seja, falta de energia, da degradação orgânica, por intervenção da enfermidade, é que se habilita a transformação mais profunda. Muitos espíritos aqui vêm na mesa mediúnica dizendo: abençoado leito, abençoada doença, abençoada horas de UTI, porque a modificação que nos falta acontece nesses últimos momentos que a gente tem de reflexão para finalizar a nossa vida. Quem olha de fora fica penalizado, mas a maioria das vezes o indivíduo está sedado, está sem dor e ele está num período de reflexão. Nesse período característico da caducidade celular ou da moléstia irreversível, demonstra gradativa diminuição da atividade, não mais tolerando a alimentação. Pouco a pouco declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui os movimentos. Protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho libertatório. Então, quando a gente envelhece, nós estamos tecendo os fios da pulpa ao nosso redor, para que a gente passe por essa fase. Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição da crisálida, da pupa, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando neste casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções de sua própria mente, durante o período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Quanto tempo nós vamos ficar nesse corpo imóvel? Quanto tempo nós vamos ficar? Vai depender de como aprendemos os nossos pensamentos.
o que fizemos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes de vida. Se formos muito apegados ao corpo, aos objetos materiais, teremos dificuldade de partir para lá. E aí mais prolongada se torna a doença, para que você possa ir se desapegando. Maiores são as perdas, é um treino que façamos durante a vida para a gente se desapegar. No ciclo de cadaverização da forma somática, sobre o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, correspondem à estólise das células físicas, ou seja, degeneração das células. Ao mesmo tempo que elabora novos órgãos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente. Olha, o que ele vai falar agora nos parece assustador, mas é o que ele diz, olha, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual. Estou criando órgãos espirituais, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica, entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. A estólise ou processo destrutivo da desencarnação resulta da ação de catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que, alentados em níveis de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos. Então nós temos bactérias chamadas cadaverinas, que estão no nosso corpo. Enquanto nós temos a circulação do sangue e o sistema imunológico atuando, que o coração está batendo, essas bactérias estão sendo freadas. Com o passar do momento que o coração para, vem a asfixia, vem a falta de ar, porque não circula mais sangue, e nós nos desligamos, essas bactérias estão livres, leves, soltas para fazer o serviço. E aí elas começam, em poucas horas, a fazer o serviço de decomposição ou da estólise, né? Quanto maior é a degenerescência, quanto maior é o processo de doença, o processo de envelhecimento, mais rápido é essa decomposição. Operam a mortificação dos tecidos do ponto de vista do corpo espiritual. E do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia do músculo e do aparelho da nutrição, a semelhança da pupa, tá? E da borboleta, com escassa influência sobre o sistema nervoso e o sistema circulatório. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendesse a um processo involutivo, a condição de células embrionárias multiformes que se dividem através da cariocinese. O que é a cariocinese? É a divisão celular que a gente já falou sobre ela, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Então, pensamentos bons formam um corpo espiritual melhor. Apenas aí, desencarnação do espírito, apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada plenamente, renovada em si mesmo, abandona o veículo carnal a que se jungia. Então há um desprender do nosso perispírito de todas as células corporais. Para a gente fazer as nossas células corporais, nós precisamos do molde perispiritual. E cada célula do perispírito serviu de molde para uma célula corporal. É necessário a degeneração da célula corporal para a libertação da célula espiritual. E ela não vai perder a forma que tinha quando tinha a forma da carne, porque o citoplasma garante essa impregnação no perispírito. Mas isso vai ser melhor ou vai ser pior, dependendo do nosso padrão vibratório e da nossa mente durante a nossa vida. Se somos positivos, se somos alegres, trabalhamos no bem, nós estamos construindo fios de luz, células de luz para brilhar no além-túmulo, né? Então, só depois que tem esse desligamento de todas as células, que algumas pessoas acontecem em 24 horas, algumas pessoas acontecem em minuto, e tem gente que não acontece tão rápido. Plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia
Contudo, muitas vezes, intimamente aprisionada ao casulo dos pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se, nos recessos do espírito, passa a revelar-se em um novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atender à própria alimentação, equivalente a trompas fluidomagnéticas de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico. Então ele apresenta aqui uma estrutura perispiritual que enquanto corpo nós não temos. Mas dependendo da evolução espiritual de cada um, você desenvolve essas trompas. Equivalentes a trompas fluidomagnéticas de sucção, embora sem perder o aparelho bucal, que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, não de forma visível, tá? A lhes expressarem na aura comum, como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-lhes as radiações específicas, trompas ou antenas pelas quais assimilamos ou reprimimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros. E me passa a impressão de que é o espírito menos evoluído. Vocês não entendem por isso? Sim. Sempre, né? Equivalentes às trompas fluidomagnéticas de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, a se expressarem na aura comum, como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-lhes as radiações específicas, trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos ou reprimimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, um para com os outros. Continuação da existência. Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua, além túmulo, o estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a sua própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose do plano extrafísico. Percebemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa não apenas na Terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico, pelo desdobramento do aprendizado em que se tesoura as experiências necessárias à sublime ascensão que destina. Então a comparação que fica nesse capítulo é a da evolução do inseto, que passa por todas as fases e se liberta na forma, por exemplo, de borboleta, na forma de um mosquito ou qualquer outro inseto totalmente diferente do ovo. Assim somos nós, começamos com o ovo na barriga da mãe, vamos sofrendo transformações absurdas até o nascimento, em pouco tempo forma-se um corpo humano, nasce, em pouco tempo a criança muda, e eu daqui 5 anos vou ter a mesma cara, espero eu, mas a pequena do Gilvan vai ter uma carinha totalmente diferente. E eu sempre falo, as crianças envelhecem rapidamente, muito rapidamente. Nós permanecemos estáveis, né? Porque nós mudamos muito pouco tempo em 5 anos e as crianças mudam muito em 5 anos. Adquire a experiência, adquire a independência, adquire o livre-arbítrio e toma conta da sua própria vida, desenvolve. Quando vai chegando a velhice e a doença, vai diminuindo a atividade, é normal. Vai encasulando, começa um período mais reflexivo, rejeita a alimentação até o momento que há o desencarne. E ali fica naquele casulo corporal, até que você liberte todas as células do seu perispírito. Vai sair mais rápido ou menos rápido, de acordo com os pensamentos praticados, de onde está o seu pensamento, onde está seu coração. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa no sentido de ensinar o processo de libertação. Mas é um aprendizado diário, minuto a minuto nós temos que treinar. Porque quando vê a gente está guardando um sapato a mais, está guardando uma coisinha a mais, a gente está sempre retendo. E de onde vem isso?
lá do homem das cavernas, que se diferenciou, desenvolveu o amor e aprendeu a guardar para si para passar para a prole. Então a gente está num processo de aprender a doar, aprender a abrir-se para o futuro, né? Uma boa noite a todos, então, possamos voltar em paz.